Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler do verso 12 ao verso 18. Os irmãos acompanhem. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos, Senhor, por essa carta, ó Deus, que nos é motivo de alegria. Deus, manifesta o teu nome, Senhor, através da pregação do teu Evangelho. Ó Deus, glorifica a ti mesmo, Senhor, através da pregação da tua palavra. Que os nossos corações possam se deleitar em ti. Ó Deus, que as nossas prioridades sejam revistas. Ó Deus, e que o teu nome, Pai, possa, Senhor, ó Deus, ser anunciado, ó Deus, em toda a terra. Nos usa, Senhor, como instrumentos de justiça para esse fim. Precisamos, Senhor, da tua misericórdia nos orientando. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tão grande oportunidade de entendermos, Senhor, as prioridades de nossas vidas como cristãos. O Senhor não nos deixa erro, o Senhor nos dá a direção e o Senhor nos guia. Ó Deus, crie em nós, Senhor, um coração, Senhor, que se satisfaça simplesmente da tua vontade. Ó Deus, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Continua, Senhor, falando conosco, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós pregaremos sobre prioridades de uma vida cristã. Nós estamos expondo a terceira exposição na carta aos Filipenses, a igreja que ficava em Filipos, na cidade de Filipos. E nós temos visto muitas coisas. Com grandes lições o Senhor tem nos dado, já nas primeiras palavras que essa carta tem emitido, que Paulo, através dessa carta, inspirado, ou as palavras inspiradas por Deus, tem comunicado grandes verdades sobre o nosso próprio ser. O contexto aqui é o seguinte: Paulo preso em algum lugar, uns dizem que é em Roma, outros dizem que é em outra cidade, não Roma, outros falam da impossibilidade de ele estar preso em Roma, mas independentemente de onde ele está preso, nós sabemos que ele está preso. A mensagem que ele está passando da cidade de Filipos, ainda em algemas, ainda preso. Paulo tinha passado aqui, ao escrever essa carta, já tinha se passado 2 anos em prisão. E
Paulo escreve a cidade de Filipos, aos filipenses, a igreja que ficava na cidade de Filipos. Nós vemos que essa igreja ela foi fundada logo após a Paulo ter recebido uma visão da parte de Deus, de um cidadão macedônio que dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Isso nós podemos encontrar em Atos 16. O início dessa igreja é descrito lá em Atos 16, com o carcereiro que se converte ao Senhor e toda a sua família, com Lídia, a vendedora de púrpura, que também se entrega ao Senhor, se rende ao Senhor Jesus, e provavelmente com a endemoniada que teve os espíritos imundos expulsos por Paulo daquela mulher, espírito de adivinhação. E ali se deu início à igreja de Filipos, a igreja em Filipos. E Paulo, ao passar do tempo, sente a necessidade, de escrever essa carta. Nota, quando esse cidadão aparece a Paulo, falando nessas seguintes palavras, dizendo o seguinte: olha, Paulo passa a Macedônia e nos ajuda. Esse clamor nos alcança hoje, porque se não fosse esse clamor, provavelmente seria muito difícil nós estarmos aqui no Brasil hoje escutando e pregando as Sagradas Escrituras, o Evangelho. Através dessa viagem missionária de Paulo, Paulo sai do Oriente Médio e vem agora para a Europa e faz um estardalhaço, e a palavra de Deus começa a ser pregada na Europa, ao passo de que estamos hoje aqui em Areias, no Brasil, escutando e desfrutando de tão grandes lições. Nós vemos que a providência de Deus nos alcançou. A providência do Senhor, ela nos deu a oportunidade de estarmos disputando acerca do Evangelho em Cristo Jesus, por intermédio das Sagradas Escrituras. Então Paulo escreve essa carta com o propósito de agradecer a oferta enviada pela igreja de Filipos, e para também alegrá-los, incentivá-los à alegria. Também Paulo fala a respeito de algumas mentiras que estavam falando e que estavam acusando Paulo, e Paulo usa esse meio para também comunicá-los e desmentir aquilo que estava sendo dito. Mas a carta aos Filipenses é chamada da carta da alegria. Os crentes são chamados à alegria. Preste atenção. Nós vamos começar a estudar aqui, em algum momento, algo muito edificante, e que provavelmente, em nosso coração, isso aqui está muito longe. Você, em Cristo Jesus, chamado em Cristo Jesus, provavelmente nunca sentiu o que Paulo está sentindo aqui, quando ele escreve essa carta. Você não tem ideia do que está se passando aqui. Você não tem ideia da disposição desse homem em relação a tudo que está acontecendo. E a partir dessa perspectiva de como esse homem, Paulo, enxergava a vida, nós começamos a perceber o quanto nós somos fracos, tolos, o quanto a gente chora por besteira, o quanto a gente não tem noção do que vale a pena. A gente vai entender isso tudo aqui em Paulo. Queira Deus. Então Paulo, ele não só vai falar
a respeito dessas circunstâncias que o rodeavam. Paulo ele vai falar acerca de uma vida onde Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da vida de Paulo. E porque Cristo é o centro da vida de Paulo, o vértice de tudo, nós vamos entender que isso vai ter consequências drásticas na forma dele viver. É inevitável o que vai acontecer. As atitudes de Paulo vão expressar de forma cabal como devemos enxergar as situações mediante o Evangelho. Não é conto da carochinha, não é história da carochinha. Nós somos desafiados por Paulo, mesmo que não sendo chamados a isso, a entendermos o mundo da ótica de Paulo. Então nós vamos começar a expor esses versículos lidos a partir das múltiplas perspectivas que Paulo vai falar acerca das suas circunstâncias e dos seus adversários. E vamos ver o quanto somos tolos. Nós somos muito tolos, a gente é tolo demais. As oportunidades desperdiçadas, o tempo desperdiçado, as picuinhas levantadas e um alvo não atingido. A gente vê a vida e muitas vezes somos influenciados a vivermos de forma mesquinha, egoísta, vitimista, porque a partir do momento que nós não entendemos quem nós somos, é claro que nós vamos ter na nossa própria consciência, ou até de forma inconsciente, a ideia de que nós merecíamos mais. Nós merecemos mais. Eu não mereço isso. Aí começa a chorar, começa a bater perna, começa a fazer biquinho, porque você não entende de forma correta quem você é. Por que Deus lhe chamou? Por que Deus lhe chamou? Por que você está aqui? Por que você se diz cristão? Por que você se chama cristão? Por que você ousa dizer eu sou um cristão? Por que você diz eu faço parte da igreja de Cristo? Por que você ousa falar isso? Como é que você pode bater no peito para dizer eu faço parte da igreja de Cristo? Como é que você ousa dizer o seguinte: eu sou irmão de Paulo, eu sou irmão de Pedro, eu sou irmão de Tiago, eu sou irmão de Estevão que foi martirizado, eu sou irmão desses homens que deram a vida pelo Evangelho e não fizeram pouco caso da sua própria vida em favor do Evangelho que hoje chegou a mim? Como o pastor Edson disse, se pegarmos as páginas da Bíblia e espremermos, sai sangue. Então se sai sangue, porque eu não consigo nem sequer fazer aquele exame, sabe, do dedinho, para ver se existe filariose. Nem aquilo que estou disposto a fazer em prol do Evangelho, se preciso fosse. Sabe aquele furar o dedinho assim que dói, mas só uma dorzinha só? Nós não estamos nem dispostos a fazer isso. Não temos essa disposição e achamos que merecemos muito mais do que esses homens. Que terrível, nós somos muito maus. Nós somos terríveis. Que coisa terrível. Fazendo a assimilação do texto e vendo o que estava acontecendo, eu olho para mim mesmo e digo: rapaz, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável. E quanto nós não somos uns seres desprezíveis, porque temos a ousadia de levantar os olhos diante de Deus e acharmos que merecemos coisas que esses homens, que fizeram muito mais do que qualquer um aqui, não estava disposto a renunciar assim, com tranquilidade.
Um certo homem chegou ao pregador lá pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E ele olha para aquele pregador que pregava com ousadia o Evangelho. Ele coloca a mão no bolso, tira a sua carteira, vai lá, entre nota de 100, nota de 50, nota de 20, nota de 10 reais. Ele pega a nota de 10 reais, chega no pregador e faz: me dê 10 reais de Evangelho. E o pregador olha para ele assim e diz assim: como assim 10 reais de Evangelho? 10 reais de Evangelho? Como assim? E ele responde: olha, é isso mesmo, porque eu não quero muito, eu só quero bastante para ser feliz. Eu não quero o Evangelho numa proporção que me leve à dependência total dele. Eu não quero o Evangelho ao ponto de ter que colocar como prioridade sobre a minha vida. Eu não quero Evangelho ao ponto de aprender a odiar a cobiça, a sensualidade, a lascívia, o egoísmo. Não, eu não quero. Eu não quero aprender a amar os meus inimigos, a perdoar, a contemplar o serviço a Deus com alegria. Eu não quero um Evangelho que me faça perder coisas. Eu quero um Evangelho que me dê êxtase. Um Evangelho que toda vez que eu entre em comunhão com meus irmãos, eu fique em transe excelente. Não quero um Evangelho que me leve a entrar dentro de uma assembleia solene e achar a pregação tão chata que me dá sono. Não quero isso, não. Eu quero um Evangelho onde tudo seja direcionado para mim, um Evangelho sem arrependimento. Eu quero transcendência, eu quero ver as coisas transcendentes, eu quero sair de mim mesmo, ficar no nirvana. E nesse Evangelho que você prega, se eu for abraçar todo ele, eu não vou ter isso. Então, por favor, me dê 10 reais de Evangelho. Eu quero ser valorizado pelas pessoas. Eu quero ser suportado pelas pessoas, mas não quero suportar. Não quero ter que suportar, ter que abraçar gente mal vestida, gente que cheira a perfume barato. Eu quero um Evangelho para tornar minha família feliz, para que a minha família seja segura, meus filhos bem comportados. Eu quero um Evangelho que me dê segurança, porque eu não quero. Eu quero esse Evangelho aí ensina meus filhos a serem educados. Eu quero esse Evangelho aí. Como é que eu posso disciplinar meu filho para meu filho crescer sem me fazer passar vexame? Eu quero um Evangelho que me faça se sentir bem. Não quero um Evangelho que onde eu tenha que renunciar minhas ambições, onde eu tenho que ampliar as minhas doações, seja ela finanças ou seja ela em disposição de trabalho. Não quero isso. Eu quero 10 reais de Evangelho, por favor. Disse aquele o meu pregador. E é claro que nós não falamos desse modo tão grosseiro, não colocando nessas palavras. Mas o que acontece é que a maioria de nós tem pensado dessa forma. Nós queremos um Evangelho de 10 reais. Talvez uns queiram um de 20,
de 50, mas nunca o pacote completo. Nós vivemos numa época onde o Evangelho é aceito a granel e não em atacado, não no completo. Sabe quando você vai comprar ração de animal, você chega lá, me dá 1 quilo aí de ração, e o camarada pega lá aquele medidor e sai colocando, e quando vai dando o ponto exato que você quer, você diz, tá bom aí. As pessoas querem o Evangelho a granel, querem 10 reais de Evangelho. Então quais são as nossas prioridades quando nos convertemos ao Senhor? O que é que você pensa a respeito do Evangelho? Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? O que é que o Evangelho tem trazido para você? Que renúncia você tem feito? O que é que nós temos perdido em prol do Evangelho? Onde nós temos dito só até aí? Porque se for mais do que isso, eu não quero. Onde é que é? Quais são as nossas prioridades? Casa segura, filhos bem comportados, não passando necessidade nenhuma, o trabalho garantidão lá, ó. Ok? Enquanto está tudo isso fluindo, eu quero esse Evangelho. Paulo vai nos indicar algumas prioridades acerca do Evangelho. E todas essas prioridades são evangelísticas. Você sabe que todo cristão é um potencial pregador do Evangelho. Todo cristão, ele, quando é chamado, quando ele sente as suas chagas sendo perdoadas e curadas, ele inevitavelmente sente compaixão dos outros. E ele quer que todo mundo saiba. Se deixar, ele pregar até para o cachorro dele. Mas ele quer fazer conhecido. Ele quer mostrar para os outros que um dia ele estava com fome e a sua fome foi saciada. Mas o que acontece é que em nós, talvez não exista mais essa fome. E o que foi que aconteceu conosco? Onde foi que erramos? Os ímpios hoje são mais rápidos para falar acerca dos assuntos seculares do que nós a falar de Cristo para eles. Onde foi que nós erramos? Quais são as prioridades da nossa vida? E Paulo, ele começa a falar a respeito de uma coisa fundamental em todos os cristãos, todos, não existe exceção, todos, que é sobre o avanço do Evangelho. É uma prioridade que a gente tem que ter na nossa vida, o avanço do Evangelho. Se você não está preocupado com o avanço do Evangelho, você tem que rever a sua condição de cristão. O primeiro ponto é esse: o avanço do Evangelho. Você pensa no avanço do Evangelho? Você pensa em fazer com que pessoas adorem a Deus, pessoas reconheçam que vale a pena sofrer por causa de Cristo, porque Ele pagou as nossas iniquidades, Ele pagou os nossos pecados, Ele nos dá vida. Você tem pensado nisso? Vamos ver o que Paulo pensa a respeito do avanço do Evangelho. Verso 12. Vamos agora a esse ponto. Verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Pois bem,
Esse é o primeiro ponto. O avanço do Evangelho. Paulo, logo após de expressar o seu desejo em relatar aos crentes de Filipos, né, da missão que ele fazia dos crentes em Filipos, dos filipenses, em sua oração, né, tratando com cordialidade os filipenses, dizendo: olha, vocês sempre são mencionados em minhas orações, eu sempre tenho um carinho grande por vocês sempre me trazem alegria. Paulo vai começar o verso 12, já acabando o assunto anterior, dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram. E continua. Mas vamos parar aí. Paulo vai relatar acerca de coisas que aconteceram na vida de Paulo. Olha, irmãos, eu queria falar algumas coisas a vocês. É o meu desejo, quero ainda, né? Além dessas coisas que eu falei para vocês, irmãos, eu quero ainda, é meu desejo, fazer com que os irmãos tenham ciência de algo. Eu quero que vocês fiquem cientes de algo. O que é que Paulo está falando? Cientes de algo. O que? Paulo, o que é que você quer que nós estejamos cientes? E ele diz: olha, coisas me aconteceram. Tem coisas que aconteceram comigo. Nós vimos que Paulo, ele está numa situação bem difícil. Paulo estava em algemas, escrevendo a carta em algemas, e quando se fala em algemas, está dizendo, ele estava preso. Ele tinha a sua liberdade de ir e vir cerceada. E ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam essas coisas que me aconteceram, fiquem cientes dessas coisas que me aconteceram. Em certa perspectiva, a situação de Paulo não era boa, não estava nem ainda boa. Mas Paulo relata coisas que aconteceram com ele. O que foi que aconteceu com Paulo? Coisas que me aconteceram. Nós temos em 2 Coríntios, vamos abrir 2 Coríntios. 2 Coríntios, o capítulo 11. Paulo vai relatar algumas coisas que aconteceram na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 11, a partir do verso 23. Paulo vai dizer o seguinte: olha, vejam aí, eu ainda mais, a partir de eu ainda mais, coisas que Paulo sofreu. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas. Paulo vai dizer: olha, eu sofri bastante, eu trabalhei bastante, eu fui preso várias vezes, e eu fui açoitado sem medidas. Sabe o que é sem medidas? Ele está dizendo assim: eu perdi as contas de quantas vezes eu fui açoitado por Cristo, ou por causa de Cristo, por intermédio da pregação do Evangelho. As cicatrizes das costas de Paulo já tinham se unido, de tanto que Paulo tinha apanhado. Perdi as contas, eu esqueci as vezes que fui açoitado. Todas as cicatrizes praticamente se uniram nas minhas costas, por amor de Cristo. Em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Três vezes fui fustigado com vara, referindo ao modo como os romanos o açoitavam. Uma vez eu fui apedrejado,
em naufrágios 3 vezes. Uma noite e um dia passei na varoagem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo em frente de falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ao que pensa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja só a descrição de Paulo, as coisas que aconteceram com Paulo. Paulo definitivamente não era um crente Nutella, era um crente raiz. Paulo definitivamente sabia das prioridades da sua vida. Porque, meu filho, meus irmãos, passar por tudo isso, você precisa de fato conhecer a Deus. Sentir, ao ler essas palavras, pelo menos ser complacente ou entender a situação que Paulo tinha, a empatia a respeito de tudo que Paulo está passando, e chorar com Paulo e dizer como é que ele conseguiu passar tudo isso. Você precisa analisar isso e dizer: Senhor, sou nada. Sou nada, Senhor, sou nada. Olha o que Paulo passou aqui. O que foi que eu fiz? Eu fui perseguido por uma igreja aqui que me chamaram de feio. Aí eu saí de lá, estou aqui hoje. Meu pai falou besteira comigo e eu chorei bastante, mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Está tudo certo. Eu fui demitido do emprego. Foi mesmo, demitido do emprego? Eu não achei um emprego ainda, a crise no país está muito grande e eu acho que eu vou desistir. Eu fui assaltado porque eu estava trabalhando, não foi por causa de Cristo. Eu fiquei doente. Sim, isso é coisa normal, acontece ao ser humano. Mas Paulo, antes de tudo, tinha sofrido tudo isso por causa de Cristo. Não tinha nenhum tipo de ele se deixou gastar pelo Evangelho. Paulo, um homem sujeito a todas as paixões, como eu, como você, ele se deixou gastar pelo Evangelho. As coisas que aconteceram com Paulo, ele vai fazer menção, coisas aconteceram em mim. Eu sofri danos pessoais. Eu passei por jornadas difíceis, 3 dias à deriva, no mar. E mesmo assim, depois de tudo isso, estando 2 anos presos ainda, Paulo vai dizer: olha, quero que vocês fiquem cientes das coisas que me aconteceram. Aí você vai pensar assim: Paulo agora vai descascar o abacaxi com os irmãos. Mas irmão, olha, queria escrever aqui para vocês, porque coisas me aconteceram. Orem por mim, porque está difícil, a vida está difícil. Está difícil, irmão. Olha, estou aqui 2 anos, cheio de homem aqui desconhecido na minha casa, porque a prisão de Paulo era domiciliar, era limitada. Estou aqui, eu tenho que arranjar dinheiro, não sei de onde, para pagar o aluguel dessa casa. Tenho que ficar dependendo dos irmãos. A igreja de Corinto, meu Deus, achava que eu merecia. Por causa do Evangelho, já não, Paulo não merece não ter ajuda nossa. E Paulo está escrevendo justamente isso que ele está falando, mas é o seguinte: olha, esses que estão aí não
passa no crivo não. Se for para me gloriar, olha aqui, ó, o que eu já passei. E sabe o que Paulo fala? Olha, vocês são uns retardados na fé. Então, para que o Evangelho, para que essa situação entre mim e vocês não crie uma pedra de tropeço, não tem problema não. Eu trabalho com minhas próprias mãos. Mas Paulo dependia de alguém para ajudá-los. Os filipenses abraçaram a causa logo depois que receberam o Evangelho. Não, Paulo, vai para onde? Eu vou para outra cidade, porque outra cidade precisa de mim. Não, Paulo, vai embora que a gente te sustenta. Não precisa, você está trabalhando aí? Não, olha, você precisa focar no que é importante, nas prioridades. A prioridade é o Evangelho, ser pregado. Vai e pregue, Paulo. A gente vai, um arruma daqui, outro arruma dali. Lídia é vendedora de púrpura, tem uma boutique, uma mulher de posse. Não, vai, na hora que a gente está aqui sustentando a obra, sustentando a causa. E Paulo vai fazer menção e vai dizer o seguinte: olha, vocês desde o começo têm feito isso comigo, para comigo. Mas Paulo poderia ficar constrangido e dizer o seguinte: olha, mas eu queria ser autossuficiente para não depender de vocês. Isso me machuca muito, eu sou coitadinho. Sou coitadinho, sabe por quê? Paulo poderia dizer: porque eu tenho pregado o Evangelho, eu tenho pregado a Cristo, eu tenho me deixado gastar por Cristo, eu não mereço estar passando por essas situações todas. E Paulo poderia ficar de mimimi. E olha que depois dessa relação toda de problema, ia ser um mimimi justificável, pela primeira vez. Ia ser justificável. Não. Se alguém chegasse para mim hoje e falar: olha, irmãos, mas seu irmão, opa, fulano de tal, conheci um fulano de tal, um crente fulano de tal. É mesmo, o senhor vem da onde? Eu venho da igreja lá do Rio de Janeiro. Foi mesmo? Foi. É reformado? Sou reformado. É crente? Sou crente. Irmão, eu estou um pouco desanimado. É mesmo? Por quê, irmão? Meu filho, eu deixei tudo que eu tinha, minhas posses, o que eu tinha conquistado, eu abri mão, eu decidi, eu abdiquei de tudo para seguir a Cristo. Mas de lá para cá, as coisas que me aconteceram foram terríveis, deram me encher de pau, deram em mim, eu fui parar na UTI, mas saí de lá, voltei a pregar, aí eu peguei um ônibus, me sequestraram, deram de novo pau em mim, né? E eu fui pregar de novo, fui pregar para traficante, me deixaram quase morto novamente. Eu ia olhar aquilo e ia dizer assim: meu Deus do céu, tá certo, irmão, eu entendo porque você está cansado, eu entendo porque você está desanimado, eu entendo porque eu nunca passei por isso. Mas Paulo é diferente. Paulo, ele vai falar de um jeito que desperta a curiosidade. Ele vai continuar dizendo o seguinte: olha, ele não reclama bem alto aos filipenses, ele continua dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Veja só a visão desse homem. Tudo isso só tem contribuído para o avanço do Evangelho, mas nada importa. Todas essas coisas que eu tenho passado só têm contribuído mais e mais para o avanço daquilo que importa, que é a pregação do Evangelho. É Cristo morrendo na cruz por homens pecadores como eu e como você. É fazer o mundo conhecer essa verdade tão esplêndida de que aquele, o justo de Deus, morreu por homens pecadores. É isso que importa. É que há esperança para o perdido, há esperança para o pecador. Então, priorizar o avanço do Evangelho é uma característica básica, inerente à vida de todo cristão. Quando ele fala aqui progresso do Evangelho, ele usa um termo militar. É como
agentes que vai na frente do exército para fazer uma conquista, a conquista de uma cidade, e outros agentes entrassem primeiro na frente e saíssem derrubando a mata, sabe? Facilitando a passagem do exército. Ele diz, o progresso é isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, tudo isso que aconteceu foi como se esses homens estivessem na frente, cortando, sabe, a mata virgem, abrindo espaço, abrindo caminho, para que as coisas começassem a fluir, para que o exército de Deus pudesse entrar na cidade e pudesse fazer ali morada, pudesse fazer ali ser conhecido o nome de Deus. Nada mais importa. Nada mais importa. E nota, Paulo está preso, graças ao nosso bom e eterno Deus. Graças a Deus. Sabe por quê? Graças a Deus. Porque quando Paulo é preso, Paulo não pode ir. Ele teve a sua liberdade cerceada. E quando a sua liberdade é cerceada, ele ainda precisa comunicar o Evangelho. E ao precisar comunicar o Evangelho, da instrução, o que é que ele faz? Ele manda cartas. E pela boa providência de Deus, a necessidade de mandar cartas faz com que ele escreva de forma canônica, a fim de termos hoje uma Bíblia em nossas mãos, com essas cartas preservadíssimas da nossa mão aqui, ao passo que hoje nós estamos aqui em Areias, Brasil, lendo a carta de Paulo, que Paulo escreveu em prisões. Olha a providência de Deus. Olha o progresso. Isso fazia parte do progresso também. Talvez Paulo nem entendesse o que estava acontecendo. E o Espírito de Deus estava pensando na gente aqui, em Areias, no Brasil, já estava pensando. Você não sabe o progresso que isso está trazendo, os caminhos que isso está abrindo. Aí ele diz: olha, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais. Paulo vai dizer o seguinte: olha, uma coisa bem interessante. Quando ele fala antes contribuído para o progresso do Evangelho, ele também olhava assim e dizia: se eu vou ser preso agora, vai complicar um pouquinho as coisas. Mas ele chega para os filipenses: deixa eu falar um negócio para vocês interessante, que até eu me surpreendo. As minhas cadeias em Cristo, o que aconteceu comigo, ao invés de ter desestimulado, ao invés de ter abafado o Evangelho, antes tem contribuído para o progresso. As coisas, a lógica não batia. Já não bate, a lógica não bate. Como é que você prende um cara e ele começa a fazer muito mais do que estava fazendo antes de estar livre, ou de estando livre? A lógica não bate. Mas ele vai dizer assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E quando ele fala da guarda pretoriana, a gente precisa entender uma coisa. A guarda pretoriana era uma guarda de homens seletos de César, homens fiéis. Eles tinham que ter lealdade, ser dignos de confiança. Para você ter ideia, esses homens eram tão guardados que até o próprio imperador dizia o seguinte: olha, esses homens que fazem parte dessa guarda, a guarda pretoriana, eles precisam receber 2 vezes mais, para não serem subordinados, para não caírem em tentação alheia, para que eles possam de fato focar no que é necessário, que é proteger a César, a ordem, o Império Romano. Eles eram responsáveis pela guarda do imperador, mas só que incluía nessa guarda
uma coisa bem interessante: guardar também um prisioneiro chamado Paulo. E aí é que a coisa complica. Esses 9.000 homens que faziam parte da guarda pretoriana, eles são incumbidos pelo imperador de fazer a guarda de Paulo, porque tinha invocado e tinha apelado para César. Eles tinham que guardar, e o que acontecia? Cada dia vinha um guarda diferente, revezavam por turno. Vamos revezar aqui por turno. Durante esses 2 anos, provavelmente os 9.000 passou. Se não passou, a maioria passou pela guarda de Paulo, guardar ao prisioneiro Paulo. Só que não era um homem normal. Paulo, ele tinha um segredo. Ele tinha um segredo. E ele revela um pouco desse segredo que o impulsionava a ser esse homem extraordinário que ele foi. 1 Coríntios 9:16. Vamos todos ler. 1 Coríntios 9 ao 16. Todos. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai, esse ai aqui é um ai de amaldiçoado. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Era um homem que se auto-imprecava, dizendo o seguinte: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, eu sou amaldiçoado. Então ele se imprecou, dizendo o seguinte: olha, ai de mim, se eu chegar em alguém e não pregar o Evangelho, se eu tenho contato íntimo com ele não conhecer a respeito do meu Cristo. Ai de mim, se eu não alcançar essas almas, que não alcançar os ouvidos dessas almas em relação ao Evangelho que a mim chegou. Ai de mim. E esses homens tinham que passar os turnos com esse homem que tinha essa automaldição sobre si mesmo, dizendo assim: ai de mim se não pregar o Evangelho, estou perdido. É uma obrigação minha, para isso eu vivo, para isso eu vim ao mundo, para pregar o Evangelho. Cristo me fez para isso. Agora imagina os guardas tendo que fazer essa troca de turno e passar esse período todinho, esse retiro espiritual com Paulo. Esse retiro espiritual com Paulo agora falava para aqueles homens sobre as suas algemas, e dizia o seguinte: olha, eu estou preso, vocês estão vendo, mas eu não estou preso porque eu cometi um crime. Eu estou preso porque eu sirvo a outro Senhor. Eu não sirvo a César, eu sirvo a outro Cúrios, eu sirvo a outro Senhor. E esse Senhor é um judeu que viveu lá em Nazaré, que veio de Nazaré, ele morreu na Palestina para salvar a mim e a você também dos seus pecados. Se arrependa e creia no Evangelho. Todos os homens começaram a escutar Paulo e ninguém compreendia como é que um homem passa 2 anos preso por causa desse Senhor. Convicção de ter visto o Deus ressurreto, a convicção de que Jesus Cristo tinha ressurgido dentre os mortos, a convicção de Cristo justificava os maiores dos pecadores. Aquele homem era indecifrável. E Paulo disse: as minhas algemas têm feito um estardalhaço na guarda romana, a qual eu nunca, se não estivesse preso, teria acesso. Nunca. Se eu não estivesse preso, nunca eu teria acesso à guarda pretoriana. E agora eles precisam me escutar.
De noite eles escutam minha oração, eles escutam eu falando a respeito das igrejas em Corinto, eles escutam eu falando das igrejas que ficam lá em Éfeso, eles escutam eu falando ao Cristo, ao meu Senhor a respeito dos filipenses, e eles ficam olhando assim: como é que esse homem, ele consegue pensar antes dele nos outros? Como é que esse homem está se importando acima de tudo com a mensagem que ele carrega e não com ele mesmo? E Paulo vai dizer o seguinte: olha, as algemas que eu hoje carrego em Cristo se tornam conhecidas sobre a guarda pretoriana e os demais. As coisas começam a abrir caminho, os soldados começam a falar: tu tivesse contato com aquele homem que está lá preso, o que é que tu achou daquilo que ele está falando? Rapaz, quando ele falava, me ardia o coração. Me ardia o coração. É diferente. É diferente, não é como esses outros, os sacerdotes aí que falam a respeito de um Deus que eles nem conhecem, que não tem uma intimidade sincera, não tem perdão de pecados. Não é como esses. O que ele fala é diferente. E começa Cristo ser falado, e é isso que importa. Todos os demais agora começam a escutar. Eu cheguei nessa cidade, ninguém falava de Cristo. Falavam de Júpiter, de Atenas, falavam de todas as outras divindades, mas agora Cristo está nas páginas dos jornais. Eu abro o Facebook, só tem Cristo sendo falado. Eu abro meu WhatsApp, Cristo, 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 Cristo. Quem é esse Cristo? Quem é esse Cristo? Ele vai dizer: olha, Cristo está sendo pregado, isso que importa. Você tem colocado o avanço do Evangelho em prioridade na sua vida? Quantas vezes você tem pensado acerca disso? Na sua semana? Quanto nós temos pensado acerca do avanço da Igreja de Deus sobre o mundo? Temos sonhado com isso. Há um pouco de tempo atrás, os missionários americanos visitaram uma aldeia. E por visitarem essa aldeia, eles foram brutalmente assassinados. Foram assassinados de forma vil. Mas aqueles homens impactaram tanto com o seu exemplo, que no seminário onde eles faziam parte, aconteceu algo também muito interessante. Jovens começaram a dizer: não, eu quero preparar porque eu vou para lá também. Eu vou para lá também e o Evangelho vai entrar naquela aldeia. Mas você vai morrer, não interessa. O que interessa é que Cristo vai ser pregado, anunciado. Por incrível que pareça, de pouquinho em pouquinho, Cristo foi anunciado naquela aldeia. Onde temos colocado na nossa vida a prioridade do avanço do Evangelho? A segunda prioridade é dizer o seguinte: olha, eu já tenho aberto caminhos, eu já tenho feito menção de Cristo, eu já tenho preparado o caminho, eu já tenho falado, já tenho vivido de uma forma espetacular, de forma que quando Cristo me salva, eu começo a testemunho acerca de Cristo, das minhas atitudes também. E as pessoas começam a olhar isso e dizem: olha, o Deus dela é diferente, o Deus dela é diferente. E começam a se chegar perto de tu: o que é que tu faz? O que é que tu faz? Abrir caminho também é isso, é viver uma vida de santidade. É fazer com que as pessoas vejam suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O que esse camarada faz? O que? É diferente. Essa abertura de caminho também. Não precisa de muita coisa também.
Você não precisa ser um exímio pregador como Paulo, basta simplesmente viver o Evangelho. Viva o Evangelho. Conheça esse Cristo. Porque como a gente sabe que 2 mais 2 é igual a 4. E por mais que eu não conheça uma pessoa, ela venha dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Eu na hora vou dizer, olha, não, 2 mais 2 não é igual a 5, é igual a 4. Então conheça bem o que você prega, conheça bem o que você entende acerca do Evangelho, para quando outra pessoa diz assim, olha, a minha vida é o dinheiro, você vai dizer, não, a sua vida não é o dinheiro, você foi feito para outro propósito. O homem, ele só está satisfeito quando o Cristo for seu tudo. Quando ele estiver satisfeito em Cristo, ele estará satisfeito em tudo. Então você abre espaço para o Evangelho na sua casa, no seu bairro, como seu filho. Você abre espaço para o Evangelho quando seus filhos veem você vivendo o Evangelho. Abre espaço para os corações, abre espaço para o vizinho, abre espaço para onde você trabalha, abre espaço, seja um promovedor do Evangelho. Não seja aquele que as pessoas dizem, esse cara é crente, essa mulher é crente, que nada. Se for crente desse jeito, não quero nunca. Não faça isso. Segundo ponto, depois de promover, depois de abrir espaço, também promova a pregação do Evangelho. Promova a pregação do Evangelho. Verso 14 a 17, vamos ler. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Paulo insiste que o Evangelho teve progresso, avançou no seu encarceramento, nas suas tribulações, em tudo o que aconteceu com Paulo. Ele diz, olha, eu estando preso aqui, não negociando a minha fé, mantendo a minha fé, dando bom testemunho, pregando o Evangelho, uma coisa bem interessante está acontecendo. A igreja começou a se levantar e pregar a Cristo de forma descomunal, sem nenhum empecilho, destemida. Opa, se Paulo, que é o maior pregador, não faz caso nenhum de estar preso, porque eu sou um mero ouvinte, posso pregar um pouquinho, também não posso pregar. Pessoas olham para Paulo como exemplo e dizem assim, não, ele vai pregar Cristo, deixa César vir dele, não tem nada não. Eles começam a ter espírito de ousadia, por intermédio do testemunho que Paulo dava a esse respeito. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, era estimulado pelas algemas de Paulo, ousavam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Antigamente era aquele negócio tímido, sabe? Existia. Olha, irmão, Jesus vai voltar, viu? Era só isso, só ficar nisso. E Paulo preso agora, as algemas de Paulo clamavam, aqueles irmãozinhos, pregue, pregue, pregue. E agora Paulo estava lá na prisão, cadeia deles. Eles olhavam para Paulo, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos pregar Cristo. E começaram a pregar Cristo. Começaram a pregar Cristo. Paulo lá da casa dele começaram a escutar os irmãos pregando a Cristo. Olha,
Esse mesmo que morreu, Deus o ressuscitou e fez Senhor e Rei. Jesus Cristo, arrependei-vos cada um e sejais batizados em nome do Senhor Jesus. Eita, os irmãos estão pregando, os irmãos estão pregando, os cristãos começaram a falar do Senhor com mais ousadia, livremente. E os guardas também começaram a ouvir de Cristo e começaram também a relatar as coisas. E Paulo também é realista e vai suscitar também que nem tudo são rosas. Se levantou alguns e começaram a pregar. Verso 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. O que é, Paulo? O que é que está errado, Paulo? Não é porque, irmãos, tem uma coisa bem interessante acontecendo. O que é, Paulo? O que foi que aconteceu? Tem uns irmãos aqui, os irmãos não, tem uns pregando a Cristo por inveja e porfia. Eu nunca vi isso. Mas eles estão pregando a Cristo por inveja e por porfia. Discórdia. Que motivo esdrúxulo para se pregar a Cristo, mas estava acontecendo esse fenômeno. E eles diziam o seguinte: olha, eles pregam julgando suscitar tribulações, minhas cadeias. Que coisa, o ser humano é uma coisa incrível, né? Esses pregadores, eles não são hereges. Eles não são hereges. Eles não estão pregando outro Cristo. Eles de fato estavam pregando ao Cristo que Paulo pregava. Porque senão Paulo ia exortá-los como fez em Gálatas 1, 8 ao 9. Vamos abrir? Gálatas 1, 8 ao 9. Todos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém nos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, não era outro evangelho, era o mesmo evangelho. A diferença era o motivo por qual se estava pregando esse evangelho. O evangelho verdadeiro, que não era um motivo justo. Fazem por motivos estranhos, mas pregam o evangelho. Daí nós vamos entender, né, que muitos pregadores eles podem pregar a Cristo de forma verdadeira. Daí nós vamos entender que homens pregarão o céu, mas nunca experimentarão o céu. Pregarão a remissão dos pecados em Cristo, mas nunca experimentaram a remissão dos pecados em Cristo. Que coisa! Um monte de mula, sabe, sendo usada para pregar o evangelho, a fim de que o evangelho fosse pronunciado e para sua própria perdição. Homens que nunca conheceram a Cristo e estavam pregando a Cristo. Homens que pregavam por inveja de Paulo. Imagina alguém dizendo: é muito triste ver Paulo desperdiçando as suas oportunidades, né? Porque foi Paulo que tinha clamado para ir até o imperador. Talvez aqueles irmãos: Paulo não tem necessidade. Paulo, um senhor já de idade, Paulo que já era de idade, um senhor de idade, está na prisão, sabe? Um cristão está preso, que negócio nada a ver. Esse Paulo aí está
Não, a gente vai mostrar para ele que para pregar mesmo precisa estar livre e sem cadeia nenhuma. E vamos mostrar para ele que o nosso ministério vai ser bem mais eficaz do que o dele. Imagina os irmãos, inveja do Paulo, um prisioneiro. Paulo é muito cabeça quente, imagina os irmãos dizendo, Paulo é cabeça quente, Paulo não devia estar passando por essa situação não. Paulo devia reconsiderar isso. Meu ministério está sendo abençoado enquanto Paulo está lá definhando na cadeia, na prisão domiciliar. Imagina. Alguns dos que pregaram a Cristo nunca conheceram a Cristo. Pregaram o céu, mas nunca experimentaram o céu. Por que você tem pregado a Cristo? Se é que você prega. Quais são os motivos que te levam a pregar a esse Cristo? E a gente vai entender o ápice das motivações de Paulo no verso 18, que é o último ponto para finalizar. Prioridade em nossas vidas deve ser nutrir abnegação. Abnegação é renunciar à própria vontade, interesse próprio, é ser generoso com o sacrifício pessoal. E é isso que nós vamos encontrar em Paulo, a abnegação total. Veja, ele vai falar disso tudo que está acontecendo, desses irmãos que estão pregando contra ele, das cadeias, de tudo isso que está acontecendo. Ele vai exclamar, ou vai perguntar aqui, todavia o que importa? Veja só, o que importa? Fosse hoje, provavelmente, dizer assim, tem um nojentinho aí, pregando a Cristo. São os falsos. Paulo via muito além. Paulo via muito além. Isso não importa, se estão falando contra mim, não importa, eu sou quem? Sou nada. A minha prioridade não é comigo mesmo, a minha prioridade vai muito mais além do que o que eu sou. Eu sou nada, então o que importa? Essa é a pergunta que fica para vocês. O que importa? O que importa? Isso nada importa. Tudo que eu passei não importa. Tudo que eu tenho passado não importa. Meu passado não importa. Meu presente momento não importa. Nada disso importa. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Ele vai continuar dizendo o seguinte: olha, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que importa se Cristo está sendo pregado? Então dá para eu pregar teatro, fazendo teatro. Então dá para eu pregar fazendo uma peça teatral. Então não interessa se eu estou pregando Jesus te ama ao pecador, ao ímpio. O que importa é que Cristo está sendo pregado. É mentira, porque Paulo está dizendo o seguinte: o que importa é que Cristo real, o supremo, o poderoso, aquele que morreu para salvar o pecador, do qual nós somos os principais, é Ele que está sendo pregado, não outro. Esse versículo não pode ser usado como pretexto para poder satisfazer o nosso entretenimento, achar que com entretenimento vamos pregar a Cristo. Nunca. De
qualquer modo aqui é dizer o seguinte: olha, de qualquer modo, se pregam contra mim ou se pregam a meu favor, o que importa é que Cristo, o Cristo que morreu na cruz, que salva os pecadores, Ele é que está sendo pregado, não outro, não o Jesus Papai Noel que pregam aí, não o Jesus sentado num trono com a barba branca que é bondoso até demais da conta, um Jesus que não se importa com a santidade do seu povo, não outro, mas Jesus que está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, é o Jesus a quem eu também prego. Se você tem uma intenção que seja estranha ao Evangelho, não me interessa. O que interessa é que você está pregando a Cristo. O que vai acontecer é que você um dia vai se encontrar com esse Cristo a qual você prega, e Ele vai dizer: apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Pregou tanto, não, mas eu preguei ao Senhor, eu preguei de forma fiel, preguei que o Senhor era um Deus que elegia, preguei o Deus supremo, soberano, o Deus das Escrituras. Sim, mas você nunca me conheceu. Você pregava pelos motivos mais estranhos possíveis, mas o que acontece é que você nunca me conheceu, querido. Apartai de mim, maldito, eu não vos conheço. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu fico feliz com isso, que Cristo está sendo pregado. Paulo não está interessado em alcançar a admiração universal da igreja. Eu quero ser admirado, porque eu já passei por tudo isso. Vai aí para Filipenses 3. Do 7 ao 9, Paulo vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco, para ganhar Cristo e ser nele achado, ou ser achado nele, não tendo justiça própria. Para aí. Olha o que Paulo vai exclamar: olha, o que importa é que eu ganhe a Cristo e que eu seja achado nele. É isso que importa. É que eu ganhe Cristo e seja achado nele. Paulo sabia que a necessidade principal do ser humano, de todo ser humano, é ganhar a Cristo e ser achado nele. E quando ele descobre o propósito da sua existência, nada mais importa. Por isso que fica a pergunta: o que importa se Cristo está sendo anunciado, pregado? O que importa as minhas tribulações, se suscitaram cadeias? O que importa se morreu gente? O que importa se eu vou morrer? O que importa se eu vou ser degolado? Nada disso importa se Cristo vai ser pregado, porque é disso que se trata a vida. É de anunciar o Evangelho, é de eu fazer Cristo conhecido a toda criatura. Por isso a aplicação, o que importa para você? O que importa? Será que você está se importando muito consigo mesmo e enquanto Cristo está ficando em segundo plano? Será que você não tem ciência de que um dia você vai prestar conta diante de Deus e nada disso que você conseguiu conquistar aqui vai valer nada? Por isso que Paulo já decidiu considerá-lo como esterco a partir de agora. Diz que então, isso tudo aí é estrume, viu? Isso tudo aqui que eu posso conquistar aqui, fama, dinheiro, notoriedade, isso tudo é estrume, isso tudo não me leva a nada. O que importa é que Cristo está sendo pregado. O que importa é isso. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Eu estou aqui, estou na minha casinha aqui, não tenho nada, não tenho nenhum móvel que possa chamar de meu. Mas o que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. O que importa é que as pessoas estão conhecendo a Cristo, chamado ao evangelismo. O que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado? O que importa para você? Essa é a aplicação. O que importa para você?
O que é que realmente tem sido o teu combustível para queimar? Eu concluo dizendo que se você tem um ponto de vista de Paulo sobre as prioridades cristãs, ou o que lhe acontece na vida, você já alcançou bastante na estrada da maturidade cristã e na santificação. Se você tem isso como já sendo um alvo da sua vida, você já alcançou uma maturidade enorme. Mas que você ainda não encontrou isso, busque em Deus com lágrimas até, dizendo: Senhor, me faz olhar para a minha vida e dizer o que importa se Cristo está sendo pregado. O que importa se eu estou padecendo aqui uma enfermidade terrível, se para isso Cristo usou para a sua própria glória. O que importa, Senhor? Um hino que rasgou o tempo da reforma, que é Castelo Forte, ele diz: olha, se temos a perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, com ele reinaremos. Isso que importa. Isso que importa. Por isso que as pessoas morriam e faziam pouco caso da sua própria vida. Os batistas recebiam o terceiro batismo, mas fazia pouca causa, porque dizia assim: olha, o que importa é se Cristo está sendo pregado. Se Cristo está sendo pregado, avaliar as coisas que aconteceram com você em prol de Cristo. O que foi que aconteceu com você? Cristo está sendo pregado? Está sendo glorificado? Está. Considere tudo como esterco. Ah, mas passei por tanta coisa. Vamos dar uma lida em 2 Coríntios 11, para você ver o que é passar tanta coisa por amor do Evangelho de fato. Que Romanos 8:28 seja o seu biotônico fontoura, que lhe dê força, porque estou certo que as aflições do presente momento não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que importa se Cristo está sendo pregado. Amém.